E no balanço das horas, tudo pode mudar. Eu sou Jaiane Pedreira, toca a vinheta. Olá, meus amores. E a reflexão de hoje é: não tenha expectativa. Você é do tipo de pessoa que, por qualquer motivo ou situação, fica ansioso, idealizando como as coisas vão acontecer? Ou é uma pessoa mais tranquila, que entende que pode acontecer problemas durante a caminhada? E é sobre isso que vamos falar. Se você é do tipo de pessoa que por qualquer situação já fica criando expectativa, fica nervosa, esperando que as coisas venham acontecer do jeito que está planejando, esse vídeo é para você. Vamos lá. Um dos maiores erros de nós, seres humanos, é viver criando expectativas sobre tudo. A verdade é que precisamos aprender a lidar mais com a realidade das coisas, em vez de ficar idealizando planos perfeitos. Você está entendendo? Por outro lado, as expectativas faz com que as pessoas estejam em constante movimento, se arrisquem, mudem, experimentem e tenham coisas novas. Mas quando depositamos muitas expectativas em coisas e pessoas, corremos o risco de nos frustrar. Por isso é importante encontrar limites na hora de criar expectativa. Como, por exemplo, eu trouxe 2 exemplos aqui, que é um exemplo de expectativa que vai te trazer frustração, que nos traz frustração, e um exemplo de expectativa que nos dá fôlego, né? Impulso. E a primeira é a expectativa que os pais criam com os filhos. Por exemplo, qual é a expectativa? A expectativa quando os pais, eles idealizam, né, que os filhos, eles vão ser estudiosos, né? Eles sempre desejam e criam expectativas sobre o que os filhos vão ser, né? Quais são as namoradas dos filhos, os namorados, né? Eles sempre vão criar essa expectativa ideal para os filhos. E na prática é totalmente diferente. Por quê? Porque os filhos, eles quando crescem, né? Eles começam a pensar diferente. Porque quando eles estão pequenos, eles ficam ali totalmente no comando dos pais. Quando eles crescem, eles começam a ter ideais e pensamentos divergentes. E aí começa aquela expectativa errada de frustração, que os pais idealizou algo para os filhos, que os filhos, por exemplo, quer que os filhos seja médico, engenheiro, advogado, e o filho quer ser músico. O pai ou a mãe deseja que o filho se case com uma determinada personalidade de pessoa, e o filho se casa com outra personalidade de outra pessoa. Você está entendendo? Então aí gerou o quê? Uma frustração para os pais. Isso é um tipo de expectativa frustrante, onde você cria uma expectativa de uma determinada coisa
e essa determinada coisa ela não se realiza, ela não se concretiza e gera toda uma frustração na pessoa. Você está entendendo? Então, outra expectativa, mas essa é uma expectativa construtiva, é quando a gente está na expectativa de comprar uma casa. Quando a gente vai comprar uma casa, a gente ou está planejando comprar uma casa, o que que acontece? A gente existe aquele sonho, né, da casa própria, a gente começa a idealizar que quer uma casa com piscina, com 4 quartos, que quer uma casa espaçosa, com área ampla, né? E aí começa a projetar esse sonho, começa a visitar as casas, apartamento, seja lá o sonho que você tiver. Isso você está gerando essa expectativa dentro de você. E na prática, qual é a prática dessa expectativa? Essa prática te impulsiona, você começa a trabalhar, você começa a juntar dinheiro, você faz tudo que está ao seu alcance para alcançar o seu objetivo. Isso é uma expectativa construtiva e é isso que nós devemos se apegar, né? Nessa expectativa construtiva que nos dá fôlego de vida e não naquelas expectativas que nos frustra, nos põe para baixo. Sendo que a frustração, ela também é importante para a nossa construção de vida. Mas quando a gente tem uma expectativa muito grande em algo que não vai acontecer, está fora do nosso alcance, isso que é o problema. É a gente criar expectativa fora do nosso alcance. Como que eu disse, a questão dos pais criar expectativa sobre os filhos. É algo que não depende da pessoa. É isso que eu tô querendo mostrar para vocês, a diferença de uma construção, de uma expectativa construtiva e uma expectativa frustrante. A melhor maneira de não criar expectativa errada é lembrar que a vida não é fácil, que as coisas não vêm como nós imaginamos, como nós queremos, né? Que nós não somos o centro das atenções. Devemos pensar com a razão e não com a emoção. Parei de criar expectativas quando percebi que, por mais elaborado e dedicação que eu tinha para os meus planos e para alcançar os meus objetivos, aconteciam situações que modificava. E não era nada daquilo que eu estava imaginando e planejando, né? Gerava aquela expectativa, aquela ansiedade que gera e não acontecia nada do que eu tinha planejado. Deixei de criar expectativa, pois percebi que se desejo algo, preciso agir e ir atrás do que eu quero. Porém, a vida tem suas surpresas e planos pode mudar. É bom sonhar, temos que agir e transformar em realidade, mas não podemos esquecer que a caminhada não é uma linha reta. E é por isso que eu digo, e sempre falo aqui, que no balanço das horas, tudo pode mudar.